Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós estamos tratando do versículo de número 25 a 37, mas nós não vamos fazer a leitura dele toda até para ganhar tempo. Deixa eu justificar aqui a ausência do pastor Anderson. Tá? Ele, a meu pedido, ele está participando de uma imersão pastoral, né? Então ele está fazendo é como se fosse um curso, né? E nós precisamos nos aprimorar. A igreja precisa se aprimorar, precisa de conhecimento. Então o pastor Anderson, a meu pedido, está participando dessa imersão, e eu creio que nós teremos coisas novas, né? Em nome de Jesus, para a nossa igreja. Tá? Você encontrou? Então, esse texto ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Nós estamos já aí na 4ª semana, tá? São quatro mensagens, na realidade, 4 semanas, que nós estamos falando sobre os ensinamentos de Jesus, e nós estamos dando um mergulho um pouco mais aprofundado nos textos dos ensinamentos de Jesus, né? E eu peguei a parábola do bom samaritano para trazer aos irmãos alguns fundamentos importantes para a nossa vida, que às vezes a gente lê e não entende, ou quando entende, não pratica, tá bom? Então são pontos fundamentais para a vida cristã, que Jesus nos ensinou e a gente tem que estar atento, tá bom? Nós falamos há semanas atrás, algumas coisas referente ao versículo 25, 26 e também o 27, e hoje nós vamos estar nos aprofundando mais um pouco nesse assunto. E nós falamos a respeito desse doutor da lei, nós falamos sobre o conhecimento dele, que Jesus o questiona, né, sobre o seu conhecimento, o que você lê e o que você entende, porque o que você lê pode ser uma coisa, mas a sua compreensão daquilo que você lê pode estar deturpada da realidade, da verdade, da palavra de Deus, e às vezes você lê apenas para confortar o seu ego, confortar os seus sentimentos. Quando nós fazemos isso, nós acabamos nos esquecendo da palavra verdadeira, aquela que liberta, e nos aprisionamos dentro da nossa consciência, porque nós queremos acreditar em algo que não é verdade. A palavra de Deus está nos apontando uma realidade, e por conta da nossa incapacidade de enxergar isso, porque nós estamos caminhando de forma errada, e nós nos contentamos com aquilo que nós imaginamos ser o certo. E esse doutor da lei, ele vai fazer uma pergunta, tá, ao Senhor, no versículo 29, que diz assim, ó: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa pergunta que ele faz a Jesus é uma justificativa, mas essa pergunta não está revelando quem é o próximo, mas está revelando quem ele realmente entende por ser o próximo. É aqui um dos grandes problemas que nós como igreja enfrentamos, porque nós acreditamos que estamos fazendo o bem e da melhor forma, mas nós estamos fazendo segundo a nossa consciência e não segundo a palavra do Senhor. E ele faz esse questionamento a Jesus e ele pergunta: quem é o meu próximo? E para Jesus mostrar para ele quem é o próximo, não é assim, Jesus não pega e fala assim: não, o seu próximo é aquele ali. Não, Jesus não faz isso. Jesus trabalha uma técnica muito forte
para imprimir na mente das pessoas o conhecimento daquilo que ele está sendo questionado. Jesus vai contar uma parábola e vai fazer com que esse jovem venha a pensar, ou esse doutor da lei venha a raciocinar a respeito da pergunta que ele fez. Então é muito fácil você obter uma resposta de alguém, mas quando você raciocina para responder aquilo que você mesmo indagou, você nunca mais vai esquecer daquela resposta que você deu, porque você usou a mente para responder. E Jesus está aí, literalmente ensinando esse doutor da lei com a resposta que ele deu, tá? Então vamos entender o que está acontecendo. Esse doutor da lei, ele faz esse questionamento revela uma tentativa de limitar a sua responsabilidade, porque veja bem, o que vai acontecer no céu, e vai acontecer muito, muito, tá? Não é pouco não, é muito. Senhor, eu não sabia disso. Senhor, eu nunca fui ensinado sobre isso. Pastor, onde está na Bíblia? É só você pegar, quando Jesus vai falar sobre os que estavam à direita e os que estavam à esquerda, que ali tem exatamente isso, a base do que eu estou te falando. Quando Jesus fala, olha, eu estive nu e você me vestiu, eu estive com fome e você me deu de comer. E aí essas pessoas que deram de comer, falaram para Jesus, mas quando foi que nós vimos com fome, com sede, preso, nu? Aí Jesus responde, vocês são meus filhos, porque vocês fizeram a um dos meus pequeninos, ou seja, fez sem saber que estava fazendo para o Senhor. Mas houve um questionamento. Só que esse questionamento é positivo, tá? Porque mesmo sem saber, essa pessoa fez o bem. Agora, e a outra parte que é questionado e fala assim, ó, você me viu com fome, não me deu de comer, você me viu com sede, não me deu de beber, eu estava preso, você não me visitou. E aí eles fazem o mesmo questionamento, só que de forma contrária. Quando foi que nós te vimos com sede, com fome? Porque se eu tivesse visto o Senhor com sede, eu teria dado água. Entendeu? Então lá no céu, teremos muitos questionamentos. Senhor, já pensou você chegar lá no céu e falar assim, Senhor, o Senhor perguntar para você assim, você não acudiu o seu próximo quando ele precisava, e você falar assim, Senhor, mas quando foi que eu vi o meu próximo? Aí o Senhor vai falar, lembra da mensagem do pastor Misael? Que ele ensinou para você que era, e você não fez. Então lá não tem desculpa. Tá? E esse doutor da lei, ele está limitando as suas responsabilidades. Se eu não sei quem é o meu próximo, então eu não posso responder pelos meus atos daquilo que eu não pratiquei e deveria ter praticado, porque eu não sei quem é. A partir do momento que eu sei, então eu vou agir, porque está escrito na lei que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu sei que ele é o meu próximo, eu vou agir. Mas e se eu não sei? Então eu estou tendo uma desculpa pelas minhas atitudes. A desculpa de não conhecer quem ele é, o meu próximo. E Jesus vai trabalhar essa resposta por meio dessa parábola. E eu quero que você acompanhe aí. Continue aí no versículo, deixa eu pegar aqui o versículo 30. Versículo 30 diz assim, e respondendo Jesus disse, Jesus está respondendo ao questionamento de quem é o próximo. E Jesus vai contar a parábola. Ele disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Primeiro que nós precisamos entender de quem Jesus está falando. E aqui não faz referência apenas a uma pessoa. Porque
Essa mensagem ela é tão profunda que ela revela coisas incríveis. Tá? Quem é essa pessoa que está caída, despojada, ferida, meia morta? Essa pessoa representa a sociedade. É esta sociedade que você vê na rua, é essa sociedade que você acha que está perdida. Às vezes é essa sociedade que você passa e você não valoriza. É aquele menino de rua que muitas vezes você viu na rua e não deu um acolhimento. Inclusive, isso é o que a gente mais faz até agora, nesses últimos tempos, por medo. Essa pessoa aqui não é apenas o seu parente, o irmão da igreja. Ela representa uma sociedade corrompida, que foi assaltada. E quem é o ladrão dessa história? Quem roubou os despojos dessa pessoa? Um ladrão, um grupo de pessoas, de ladrões, espancaram ele, machucaram ele, deixaram ele sem condições de levantar. E essa pessoa representa a sociedade que nós vivemos. Então, quando nós olhamos para esse ensinamento de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o meu próximo, ele estará numa condição de necessidade. Precisa da nossa ajuda. A igreja não pode ficar de olhos vendados ao que o inimigo tem feito com as pessoas que estão no mundo. Nós precisamos agir como igreja. Então, esta pessoa representa as pessoas que precisam de ajuda, que estão necessitadas. E daqui a pouco você vai entender por quê. Jesus usa esse caminho, né, desse um homem de Jerusalém para Jericó, porque essa estrada, aproximadamente 28 quilômetros, ela era cheia de cavernas, de pedras, e ali haviam muitos perigos, e muitas pessoas viajavam ali e corriam sérios perigos. Então, era um local conhecido, e as pessoas sabiam que ali realmente aconteciam muitos assaltos, pessoas eram feridas naquele lugar. Então era uma história que realmente era possível de acontecer. Jesus traz uma referência que estava nítida na mente desse doutor da lei. Era fácil ele identificar a situação. É a mesma coisa de eu falar para você, olha, pega o pior caminho daqui de Valéria, tá? E aí, dentro desse caminho, daqui até lá, teve um homem que foi ferido. E aí você já vai imaginar qual é o pior caminho para se passar. E na sua mente você já vai conseguir visualizar essa situação. E Jesus ainda continua. O 31. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Ou então, talvez o pastor da igreja. E vendo-o, passou de largo. Jesus faz questão de destacar o grau de conhecimento dessa pessoa, o grau de respeito que ela tinha diante da sociedade, porque não era uma pessoa desprezível. Quando se via passando um sacerdote na rua, as pessoas falavam, ali vai um santo homem de Deus. Aquela pessoa ali representa Deus na terra. Deus fala com ele e ele fala com a gente. Então não era qualquer um. Ocasionalmente vinha passando naquela mesma estrada um homem que tinha as características de um santo homem de Deus. Porém, ele percebeu e passou de largo. Então, não é que ele não notou. É diferente de você não enxergar uma situação, ou você enxergar a situação e não agir. Não fazer nada.
É diferente. Fechar os olhos para o que está acontecendo é diferente de você não ter visto. Ele passa de largo. E por que ele passou de largo? E é isso que a gente vai tentar entender aqui. Nós precisamos primeiro identificar que esse homem fazia parte de uma classe religiosa ligada ao culto. Era uma pessoa que estava ligada à adoração no templo, ligada a Deus. Então essa pessoa tinha compromisso com Deus. Aqui é o versículo, Levíticos 21, 1 a 24. Nós não vamos ler de 1 a 24, mas se você tiver algum lugar para anotar isso, depois você dá uma lida na sua casa. Levíticos 21, de 1 a 24, vai falar sobre as atividades do sacerdote, as responsabilidades. Não era qualquer pessoa. Jesus faz questão de destacar. E por que Jesus destaca isso? É para mostrar que esse homem estava mais ligado à religiosidade do que à prática da lei. Não é a lei em si, mas é a sua prática. Ser religioso não significa você praticar o amor de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. O título que você carrega não simboliza o que você tem no seu interior. A visão que as pessoas têm de fora em relação à sua vida é deturpada pelo que você tem dentro. Porque dentro você pode ter um ódio escondido, você pode ter uma raiva escondida, você pode ter um sentimento escondido que não se é revelado às pessoas. Eu tenho certeza que já aconteceu na vida de muita gente. Às vezes as pessoas estão discutindo, estão brigando, o celular toca, e aí uma pessoa fala: oi, tudo bem? Oi, não, estou maravilhosamente bem, está tudo bem aqui em casa. E o pau está quebrando ali. Mas quando pega o celular, o que a pessoa faz? Ela está escondendo aquilo que está acontecendo. E a religião, ela é usada para esconder aquilo que realmente somos. Sabe, um dos grandes problemas aqui é que nós precisamos, abra sua Bíblia em Hebreus 7, 26. Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para a igreja. Eu vou pedir para uma pessoa ficar com o microfone na mão, se tiver aqui disponível, para estar me ajudando nas leituras, porque é importante você estar ciente. Hebreus 7, versículo 26 diz assim. Perdão, eu vou pedir para alguém ler. Achou? E faz a leitura para mim, pastor Eli. 7, 26 de Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Esse versículo destaca a santidade exigida de um sacerdote. As qualidades que ele precisava ter. E dentre esses problemas que nós encontramos aí, nós conseguimos enxergar que muitas vezes a minha santidade extrema me impede de acudir a alguém, porque eu serei julgado por aquele que eu estou acudindo. A coisa mais difícil para nós, pastores, é receber alguém no nosso gabinete e essa pessoa chorar e falar: pastor, eu errei, eu pequei, eu vim aqui pedir perdão. A coisa mais difícil, irmãos,
É que muitas vezes nós precisamos pegar essa pessoa e expor, porque as pessoas que estão na igreja, elas sabem do que aconteceu. E aí o pastor é obrigado a falar, a expor essa pessoa, a trazer a disciplina à tona, porque senão as pessoas que estão na igreja vão começar a criticar. Eu não vou mais na reunião de obreiro, porque antigamente na reunião de obreiro era gostoso. A gente tinha um tempo lá que os irmãos ficavam lendo o pecado dos outros, e quem era disciplinado, e era tão gostoso a gente ficar sabendo da vida dos outros. Agora na reunião de obreiro ficou sem graça, porque agora a gente vai lá, louva, adora, aprende a palavra, mas não tem mais esse negócio do fuxico, sabe? E aí o pastor é julgado por quê? Porque o pastor está cuidando de uma alma, preocupado com uma alma, enquanto ele está sendo apedrejado pelos irmãos. Olha, o pastor não faz nada, está vendo e não faz nada. Mal você sabe que o pastor já chamou, já conversou, já orientou, já chorou com essa vida. Mas o que a igreja faz? Vamos tacar pedra. E esse sacerdote, eu acredito que um dos problemas era não se contaminar com aquele que estava caído. Você vai entender isso. Aproximar-se de uma pessoa nessa condição o tornaria imundo. Então eu prefiro largar lá do que ser julgado que eu estou contaminado. Ei, nós não fomos chamados para isso não. Jesus disse assim, olha, vem cá, não se preocupe com os outros não. Ide por todo mundo. Em outras palavras, entre onde for necessário entrar e pregue a minha palavra. Mas a gente fica preocupado com a nossa reputação, assim como esse sacerdote ficou. Porque a nossa reputação está acima das vidas que estão necessitadas. Então, eu passo de lado. Eu não vou me preocupar com essa pessoa, porque senão eu vou me contaminar pelo ato dela. E você pode falar assim para mim, pastor, mas isso não acontece. Não acontece o que se até eu já fiz isso? E eu sei que eu estou falando para você, porque eu já passei por isso. Vamos fazer o seguinte, vamos disciplinar a tal pessoa, porque se a gente não disciplinar, a igreja vai começar, os irmãos vão começar a abandonar a igreja, porque acham que o pastor não faz nada. E o julgamento das pessoas em relação ao pastor é tão grande que as pessoas começam a abandonar a igreja. Se eu já pensei dessa forma, você acha que isso não acontece? Acontece muito, muito. Então a capa, muitas vezes, da nossa religião ou religiosidade, nos impede de agir em relação ao nosso próximo. A gente vai continuar passando de largo? Vai continuar abandonando as pessoas no meio do caminho? Eu não tenho nojo de você. Eu sei que você é bom soldado, né? Eu sei, irmãos, o quanto é importante uma vida. Mas será que eu vou me sacrificar em prol daquela vida? Porque eu tenho um título. Sou um sacerdote. Aleluia. Entenda isso. Passar de largo indica um desvio consciente. É abandonar conscientemente uma vida. Abra Isaías 1, 11, 17. Obrigado, irmão. Quem achar, por favor, dos irmãos que estão com o microfone, me ajuda. Isaías 11, 1, 11 a 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerro,
nem de cordeiro, nem de bode. Quando vides para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossa mão? Que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta debalde. O inocente é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e as convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesada, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Dá para entender que quando nós estamos aqui no culto, Deus não pediu para a gente estar aqui cantando, trazendo aqui o nosso louvor e falando: Senhor, recebe o nosso louvor, porque Ele está dizendo, Deus está dizendo aqui: eu estou cansado de ouvir, de ver o seu sacrifício. Quem foi que pediu sacrifício de sangue, de animais? Quem foi que pediu esse sacrifício para vocês? De estarem aqui todos os cultos. Imagina, Deus falando com a igreja hoje. Não é que o estar no culto não é importante, é que o vir ao culto tem que ser de maneira diferente. A condição muda. Quando o meu coração muda, eu me apresento diante de Deus com o versículo 16, 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Meu Deus. Mas nós somos o sacerdote da história. Tem um homem caído, mas a igreja é o sacerdote. A igreja não pode se contaminar com esse homem que está caído lá na sociedade. A igreja é o levita, que o levita passa também e faz a mesma coisa, passa de largo. O versículo de número 32, 10, 32 de Lucas. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. De igual modo. A religião, ela é contagiante. Ela contagia as pessoas a fazerem da mesma forma, porque se um fez, então é porque todos têm que fazer. Deve estar certo, todo mundo está fazendo. Deus deve estar se agradando, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então vamos fazer também, vamos abandonar. Oh, Jesus. Talvez a preocupação com a contaminação é maior do que o amor que a gente sente.
porque a contaminação ela vai ficar visível. Imagina você vestido de veste branca, está vindo para a igreja e abraça uma pessoa ensanguentada. Pastor, isso não acontece. Aconteceu com Simão Cirineu, né? Coloca o ombro aí embaixo da cruz e ajuda esse homem a carregar a cruz. Meu Jesus, mas eu estou com a roupa limpa, esse homem está todo ensanguentado. Eu não posso fazer isso. É muito mais fácil a gente abandonar. Abra aí Oséias 6,6. Quem é o meu próximo? Oséias 6,6. Abra aí. Quem achou pode ler, por favor. Quero que demonstre amor e não que ofereça sacrifício. Quero que me conheça mais do que desejo holocausto. Oh, meu Deus, olha só o que Deus está nos dizendo. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Irmãos, você tem noção de que existem pessoas que passam tempos e tempos orando, e às vezes uma pessoa que quase nem consegue orar direito porque é fraca aos nossos olhos, não consegue nem orar direito, mas essa pessoa, quando chega diante de Deus, Deus está ouvindo essa pessoa, e aquela que passou horas e horas orando, porque ela está contaminada com a religiosidade, e ela está naquele ato apenas porque ela acha que tem que fazer o sacrifício de ficar ajoelhada, e Deus está dizendo: eu não quero isso. Não é que Deus não quer que a pessoa ore, é que Deus até gostaria de ver a pessoa orando, desde que o sentimento desse coração fosse voltado realmente para Deus, e não pelo ato de se sacrificar. Não, eu vou ficar aqui de joelho orando, porque se eu ficar de joelho orando, então eu vou me tornar mais santo. Isso Deus abomina, porque você não está ali por causa de Deus, você está ali por causa de você. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Irmãos, você não precisa saber para que serve o sangue do bode, do cordeiro, da novilha, a novilha vermelha. Você não precisa ter conhecimento teológico a ponto de saber distinguir quem vai ser qual vai ser a guerra de Gog e Magog. Você não precisa saber se a igreja vai subir num arrebatamento antes disso ou daquilo. A única coisa que você precisa realmente é falar: Senhor, eu quero conhecer a Ti. Porque Ele se dará conhecido se você buscar a presença dEle. Ei, essa história não conta, mas se o sacerdote passou para lá, o levita também passou para lá, onde eles foram? Ao culto? Pastor, não, na Bíblia só tem essa passagem. Não, não é só essa passagem. Atos dos Apóstolos vai dizer que tinha um homem que ficava na porta do templo, e as pessoas passavam lá, e a única coisa que sabiam dar para aquele homem era esmola, e eles entravam no templo e adoravam a Deus. Mas passa alguém que olha para aquele homem e deixa o templo de lado por enquanto. Olha, eu vou orar, mas antes de eu orar tem alguém que precisa de mim. Aleluia. Misericórdia quero e não sacrifício. Remandarai. Aleluia. Antes de você vir aqui cantar, procure dentro do seu coração o verdadeiro sentimento. É isso que nós estamos estudando hoje.
A nossa misericórdia precisa estar acima da nossa religião. Se nós não alcançarmos isso, nós não passaremos de religiosos. Lembra que eu falei para você, ei, eu vim puxar vocês do céu para a terra? É porque aqui lá no céu não tem jeito. Se você chegar lá no céu, vai ser glória para cá, glória para lá, vai ficar um rodando para cá, outro rodando para lá, e aí nesse culto do céu, a gente não entende. Mas quando eu falo assim, ó, desce daí um pouquinho, vem cá, porque aqui na terra é onde você vive, que você vai mostrar quem você é. Os seus atos, os seus erros, as suas falhas precisam estar nítidas diante de você, para você entender quem você é. Versículo 33 diz assim, de Lucas 10: mais um samaritano, meu Deus, mas um samaritano, olha só, passou o sacerdote, passou o levita, pessoas influentes, pessoas que tinham destaques, passaram e não fizeram nada. Mas um samaritano, um homem que era desprezado pelos sacerdotes, pelos judeus, mas este homem que aos olhos dos outros havia sobre a vida dele julgamento, as pessoas olhavam e falavam, não, aquele homem ali é contaminado, porque ele é misturado. Aí ele tem judeu e tem gentil. Ele é misturado ali. Então ele não é puro, sabe? Ele não é genuíno, ele é misturado. Então ele não pode. Aí Jesus vem e fala assim, mais um samaritano. Irmãos, esse samaritano aqui, ele é a figura do próprio Jesus na terra, que não passa de largo. Esse samaritano que ia de viagem, olha só, isso é importante frisar, a Bíblia não ia registrar que ele estava de viagem se não tivesse importância. Ou seja, ele tinha os seus afazeres, ele tinha compromissos, ele não estava passando à toa, ele não estava ocasionalmente passando por ali, como a Bíblia citou sobre o sacerdote, sobre o levita. Não, está passando ocasionalmente. Não, o samaritano, a Bíblia registra que ele estava de viagem, ele tinha compromissos, não era algo comum. Eu estava vindo de São Paulo de carro, eu e minha esposa, e já era tarde, se eu não me engano já era tarde da noite, estava escuro já, né? Quando a gente viu aquele senhor com um carro parado na rodovia, irmão, me deu uma vontade de parar e socorrer aquele homem, um senhor. Mas aquilo doeu no meu coração. Pastor, e você pode perguntar, pastor, por que o senhor não parou? Porque está tão perigoso hoje da gente fazer isso, que eu vim pedindo a Deus, Deus, envia uma pessoa que conheça esse homem, que conheça essa região, que possa fazer alguma coisa. Porque é muito fácil a gente passar e deixar, mas passar e acudir é difícil. O samaritano tinha os seus afazeres, estava de viagem, mas ele para, e a Bíblia registra, chegou ao pé dele. Ele não viu de longe não, ele foi de perto. Ele não, pastor, ele não falou assim, bom, eu vou continuar minha viagem, vou pagar para alguém vir aqui socorrer. Não, ele vai ao pé desse rapaz que está ferido. E aqui tem uma frase importante. Moveu-se de íntima compaixão. Talvez você nunca sentiu esse sentimento no seu coração. Íntima compaixão. Ou se já sentiu, sentiu por quem você ama. Dificilmente você vai conseguir sentir íntima compaixão por quem você nunca viu na vida. Por quem você nunca teve contato. Sabe quem sentiu isso? Jesus. Jesus teve
íntima compaixão. Em alguns textos bíblicos, se eu não me engano 3, ele tem esse sentimento. E ele para e resolve acudir aquele homem. Por que será? Eu vou pular um pouquinho aqui só para a gente conseguir adiantar. Se você estiver anotando, deixa registrado aí Mateus 9:36 e Marcos 6:34, porque você vai ver duas ocasiões em que Jesus teve compaixão, tá? Versículo 34: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O ato aqui de aproximar, Jesus não está mostrando para esse doutor da lei apenas o ato de acudir, mas Jesus está mostrando para esse doutor da lei que o ato de cuidado quebra barreiras. Quem estava caído ali? Poderia ser um judeu. E quem vai socorrer? O samaritano. Mas o samaritano não chega para esse rapaz que está lá e fala assim: você é judeu ou samaritano? Não, porque se for judeu eu vou deixar aí. Porque vocês não gostam de mim. Vocês não respeitam o meu povo. Não é assim que a gente faz? Se for da forma como eu quero, eu ajudo. Se não for, você se vira aí. Quebra barreiras. Se você se aproximar com íntima compaixão, quebra barreiras. E há um envolvimento pessoal desses dois homens. Por que tem um envolvimento pessoal? Porque o homem que está caído é acudido. Ele tem ali as suas feridas, os primeiros cuidados. Esse homem caído é colocado em cima do cavalo, da cavalgadura desse samaritano. Essa quebra de barreira criou um envolvimento pessoal. Ei, só para você entender que muitas vezes o nosso ato pode criar um envolvimento pessoal de uma pessoa que está lá no mundo com Jesus. Tem pessoas clamando por misericórdia, pedindo auxílio para com Jesus, e o seu ato pode aproximar essa pessoa de Jesus, quebrar essa barreira. Em outras palavras, tem pessoas que não têm força para vir para a igreja, então pare de julgar ele que não tem força, vai lá e ajuda ele a chegar na igreja. Porque se você se aproximar, vai quebrar barreira, vai criar intimidade, vai gerar nessa pessoa uma necessidade. Mas a igreja resolveu que agora a gente não precisa mais fazer isso. E a gente vai passando de largo. Aí tem vários ensinamentos que infelizmente por conta do horário que já estamos encerrando, não tem como eu passar. Talvez a gente fale mais para frente. Aí eu poderia falar sobre o azeite, sobre vinho, mas não vai dar tempo. Talvez a gente fale disso mais para frente. Eu vou só citar aqui
Abra aí Eclesiastes 10, 9. Eu vou encerrar com esse versículo. Quem pode ler para mim? Eclesiastes, não é esse versículo que está em cima, não, Xavier. 10, 9. Obrigado. Pode ler. Quem acarretar pedra será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Eu acho que eu anotei o versículo errado, peraí. Eclesiastes 10, 9. Procura aí para mim. Quem cuida do vento não semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. É esse o versículo, eu acho que eu anotei errado. Tá? Mas só para você entender o versículo. Quem olha, achou? Quem olha para o vento não semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. 11:4. Eclesiastes 11:4. Pastor, o que isso tem a ver? Quem observa, o que isso tem a ver com a parábola do bom samaritano, né? O que tem a ver com o que o Senhor está ensinando? Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Ei, olha aqui para mim, igreja. Não adianta você dar desculpa de que você não faz porque você não tem cargo na igreja. Pastor, eu não faço porque eu não estou separado, eu não estou preparado para isso. Pastor, quando eu for consagrado eu vou fazer. Ó, se eu for consagrado, deixa comigo. Mas enquanto eu não sou consagrado, eu não vou fazer, não posso fazer. Quem olha para o vento, nunca o quê? Quem continua olhando para suas limitações, suas dificuldades, nunca vai ajudar o próximo. Porque você se coloca como se fosse mais necessitado do que ele. Se você continuar olhando para as nuvens e tal, você nunca vai cegar, você nunca vai colher. Você nunca vai fazer nada. Em outras palavras, assim, sabe a tradução Pastor Misael Maiores da Bíblia? Tá? Né? Você nunca vai fazer nada na vida se você continuar arrumando desculpas e se autolimitando. Está escrito isso na palavra de Deus do Pastor Misael, a tradução. Nova tradução Misael Maiores. Para de arrumar desculpas para fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Ah, pastor, eu não tenho chamada. Você tem chamada sim. A palavra do Senhor não foi dita, só os pastores vão pregar a minha palavra. Pelo contrário, a gente acabou de ver que os pastores às vezes não fazem. É você, escuta o que eu estou falando. É você, o bom samaritano da vez. É você. Jesus está chamando você. Jesus está nos ensinando. Para de olhar o vento, as suas dificuldades. Pastor, não dá, eu trabalho muito. Não dá, eu saio muito cedo. Não dá. Não tem mais desculpa. Eu tenho uma notícia para te dar, igreja. Jesus está às portas. Não tem mais tempo de desculpas. Não tem mais como eu vou deixar para amanhã. O homem está caído no meio do caminho, machucado. E quem vai socorrer é você. É isso que Jesus está dizendo. Porque você tem nas mãos. Ah, Jesus. Você tem nas mãos. Isso aqui talvez a gente fala semana que vem. Mas você tem nas mãos o azeite para curar as feridas.
É você o escolhido. Se coloque de pé. Pastor, eu sou pai de 5 filhos. Tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não dá para eu vir, não dá para eu fazer, não dá para eu realizar. Esse samaritano estava de viagem. Parou e realizou aquilo que Jesus mandou. Ele cumpriu aquilo que nós recebemos como ordem. Tem como louvar a Deus com hino? Rapidinho, que eu tenho ainda, não tenho mais, mas vamos, 21 horas, eu achei que eu tinha uns minutinhos aqui, mas rapidinho um louvor para você ir para casa abençoado por Deus. Nós vamos continuar nos aprofundando, volta para a terra. Ó, você tem quinta e domingo para ir lá para o céu, terça-feira eu te puxo de volta para cá, e vou falar para você o que você tem que fazer para alcançar o céu. Amém? Enquanto a banda louva ao Senhor, se você sentir de Deus de orar por alguém, fique à vontade. Talvez você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém neste momento. Tá? Se você sentir, se Deus tocar no seu coração, ore por alguém. Talvez essa pessoa que está junto de você está caído também, ferido, precisando de uma ajuda, uma oração. Amém?